a vontade de Deus. Hoje, o capítulo 1 de Romanos. E semana que vem, também sendo a vontade de Deus, vamos fazer uma pausa em Romanos, como eu tinha falado para os irmãos, e vamos expor o primeiro capítulo de Filipenses. A partir da semana que vem, então, começamos uma outra exposição em Filipenses. Aí eu vou expor todo o capítulo 1 de Filipenses, e aí retornamos para Romanos, porque o andar da carruagem, Romanos está longo, né? Então eu falei, vou poupar os irmãos, né, de seguir tanto em Romanos, então vamos mudar um pouco. Semana que vem vamos para Filipenses, são só 4 capítulos, e depois vamos pregar o capítulo 1, voltamos para Romanos, depois voltamos para Filipenses, até terminar Filipenses, aí vamos para um outro texto, continuamos com Romanos, são 16 capítulos Romanos. Então eu fiquei imaginando, se cada capítulo levar 5 meses, vai ser muito tempo porque a gente pregando em Romanos, e os irmãos vão ser ensinados, mas pode cansar os irmãos, e eu não quero que isso aconteça. Então nós estamos chegando ao final do capítulo 1, nós estamos olhando sobre o tema abandonados por Deus, dos versículos 24 a 32. Nós vamos ler hoje, para iniciarmos aqui a partir do verso 28, ok? Verso 28 de Romanos capítulo 1. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus de que pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Oremos. Pai querido, guia o nosso entendimento na Tua palavra nesta noite, e que aquilo que for pregado aqui nesta noite seja para a glória do Teu santo nome, Senhor. Que o Senhor possa ser exaltado através da exposição da Tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, irmãos, nós estamos sob o tema abandonados por Deus, e eu vou fazer uma rápida recapitulação para nós entrarmos no texto. E eu quero recapitular, e eu quero gastar pouco tempo mesmo nesta recapitulação do capítulo 1 de Romanos, já que vamos terminar este capítulo agora. Nós começamos com o versículo 1 do capítulo 1, com a apresentação de Paulo como sendo servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. E aí Paulo vai falar qual é esse Evangelho de Deus, o qual nós falamos aqui por 3 ou 4 domingos, falando sobre esse Evangelho de Deus prometido por meio dos profetas nas Escrituras Sagradas, que é acerca de Jesus Cristo, que humanamente é descendente de Davi e que foi pelo Espírito de Santidade declarado Filho de Deus com poder pela ressurreição de sua morte, ressurreição dentre os mortos. Depois nós concluímos essa introdução de Paulo também, aonde Paulo vai falar de nós que recebemos a graça, nós que fomos chamados para ser um povo para a obediência que vem pela fé, e nós pertencemos a Jesus Cristo, e então aquela saudação comum de graça e paz para os cristãos. Dos versículos 8 a 17, Paulo fala do seu anseio para visitá-los, Paulo fala do que ele desejava estar com eles,
Paulo fala do desejo de estar ali, Paulo fala que foi impedido de estar ali, Paulo fala da sua dívida para com a questão do evangelho, tanto a bárbaros como a gregos, tanto a sábios como ignorantes, e ele então se dispõe a pregar o evangelho de Jesus Cristo a todos os irmãos também ali em Roma. Os versículos 16 e 17, nós falamos deste evangelho de Jesus Cristo, do qual Paulo não se envergonha, porque é o poder de Deus para a salvação, e esse é o tema central do livro. E ele fala que esse evangelho é revelado na justiça de Deus, de fé em fé, e o justo viverá pela fé. A partir daqui, Paulo então vai destrinchar o que é isso, o que é esse evangelho de Jesus Cristo, que é vivido pela fé e recebido por fé, e que o justo vai viver por essa fé. E então Paulo vai falar, portanto, ou por causa de tudo isso, ou por causa desse evangelho, e ele tendo sido rejeitado, Deus manifesta a sua ira. E nós falamos aqui sobre a ira de Deus e a manifestação da sua ira até o verso 23. E a partir do verso 24 a 32, nós entramos então nesse tema que estamos tratando, que é abandonados por Deus. Porque os homens abandonaram a Deus, Deus os abandonou, Deus os entregou. Deus os entregou no versículo 24. Nós falamos no versículo 24 sobre a essência da pecaminosidade. Deus os entregou às impurezas, à impureza sexual, aos desejos pecaminosos do seu coração, à degradação do seu corpo. Então, porque eles rejeitaram a Deus, e aí eles trocam a verdade de Deus pela mentira, e adoram e servem coisas e seres criados em lugar do Criador. Então, porque eles trocaram a verdade de Deus em mentira, o versículo 26 vai dizer que Deus os entregou. Novamente, o texto vai dizer que Deus os entregou. E aqui nós então falamos semana passada sobre esta segunda parte, que é a expressão da pecaminosidade do homem, e Paulo vai dizer que Deus os entregou a paixões vergonhosas. Mulheres trocaram o seu modo natural de relacionamento, tendo relações com outras mulheres, e os homens se inflamaram de paixão uns pelos outros, e também homens com homens. Então Paulo vai nos dizer, e foi o que nós falamos semana passada, dessa expressão da pecaminosidade do homem. Por esta razão, ou por causa disso, ou porque eles trocaram a verdade de Deus em mentira, Deus os entregou a isso. Então, em primeiro lugar, nós falamos aqui, irmãos, que os homens abandonaram a glória de Deus, trocaram a glória de Deus por imagens. Deus os entrega a impureza. Eles então trocam a verdade pela mentira. Deus os entrega a paixões vergonhosas. E agora, o versículo 28 vai dizer que eles desprezaram o conhecimento de Deus. Desprezaram o conhecimento de Deus. E aqui nós entramos então na extensão da pecaminosidade, que é onde nós estamos e vamos falar esta noite. Porque eles trocaram, ou porque eles desprezaram o conhecimento de Deus, Deus os entrega a uma disposição mental reprovável. E é essa extensão da pecaminosidade que nós vamos falar um pouco nesta noite. Porque a humanidade caída não tem o conhecimento de Deus, então Deus os entrega ainda de uma outra maneira a uma mente depravada. Essa é a ideia, essa disposição mental reprovável pode ser dita que é uma mente depravada. A mente sem Deus é uma mente depravada. Ela está de maneira inevitável disposta a fazer coisas que são próprias desta mente. E o significado básico aqui dessa palavra, que é mente mental reprovável, a palavra, na verdade, a tradução melhor seria depravados, que é adokmos.
é que elas a ideia é de que elas estão num teste para ver qual é a verdade que tem nas suas mentes, mas esse teste ele só tem impurezas. Quando vai testar os seus pensamentos, são pensamentos impuros. É interessante que essa palavra foi usada também para a experimentação de metais e também de outros elementos que são testados e eles então são descartados por causa da impureza. E quando eles eram tidos como impureza, então eles entravam em inutilidade, eles não tinham mais valor, eles eram rejeitados. Então essa mente sem Deus é uma mente que também está sendo rejeitada por Deus, porque eles preferem viver na sua inutilidade. Então, em relação a Deus, essa mente não se sujeita a Deus, é uma mente que na verdade o rejeita, e então o homem se torna espiritualmente depravado, sem valor, inútil. E aqui eu estou dizendo espiritualmente. É certo que muitos homens sem Deus são úteis para algumas coisas, sem dúvida nenhuma, mas no que diz respeito àquilo que é espiritual, eles são totalmente inúteis, sem valor nenhum. Sem valor nenhum. Jeremias 6:30 vai falar que o Senhor os rejeitou. Então a mente que não se encontra com Deus, ela é inútil. Ela é inútil. E por ela se tornar inútil, é que esses homens se tornam desta maneira. Se tornam debochados, enganadores, merecem apenas a ira divina. O cerne da mentalidade depravada, ela diz aquilo que Jó 21, 14 e 15 diz: afasta de nós nem sequer desejamos ter conhecimento dos teus caminhos. Quem é o Todo-Poderoso que devemos servi-lo? Ou o que iríamos ganhar em suplicar algo a Ele? Embora essas pessoas pensam que são sábias, na verdade elas são extremamente tolas. Uma mente que rejeita Deus, por mais sabedoria humana que ela tenha, ela é uma mente tola, porque o principal conhecimento ela tem rejeitado. Estava assistindo essa semana na internet, até comentei isso ontem. Estava assistindo a um voto no TSE do ministro Alexandre de Moraes, mas me chamou muita atenção. Era um assunto lá de um pedido de resposta, e eu achei bem interessante que no voto dele me chamou muita atenção que ele começou a falar sobre que não pode ter duas verdades, e se um está falando uma coisa, o outro está dizendo outra coisa, os dois não podem estar certos, alguma coisa desse tipo. E aí ele fala algo que me chamou muita atenção. Ele fala: embora, no seu voto, ele fala algo assim: embora os filósofos há mais de 3.000 anos estão discutindo o que é a verdade, e de fato nós não sabemos o que é a verdade. E aí eu me lembrei de Pilatos, diante de Jesus Cristo, e quando Jesus fala da verdade, ele fala o que é a verdade. É interessante que os filósofos não têm uma definição de verdade, e para eles a verdade pode ser algo apenas empírico, mas para nós que cremos no Evangelho, nós cremos que há uma verdade, nós cremos na verdade.
Para nós existe verdade. Então, por mais que estes homens sejam sábios em todos os seus conhecimentos, e às vezes até nós admiramos as suas maneiras de falar e de colocar e de se portar, mas diante de Deus e diante das coisas espirituais, não passam de tolos. Volto a repetir, irmãos, diante daquilo que é espiritual. Então eles rejeitaram o conhecimento de Deus. Então, independentemente da sua inteligência natural, da sua aprendizagem do reino físico, nas coisas de Deus, eles são desprovidos do princípio do conhecimento, porque eles não temem a Deus, eles não reverenciam a Deus, são apenas tolos que desprezam a sabedoria e a instrução. Provérbios 1, versículo 7, vai dizer: o princípio, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A verdadeira sabedoria está em temer a Deus. Temer a Deus é um temor reverencial. Temor não é ter medo de Deus, é reverenciá-lo, é reconhecer que Ele é Senhor sobre todas as coisas, é reconhecer que Ele controla tudo com a sua divina providência e pela sua divina mão. Mas quem rejeita a sabedoria, a Bíblia diz, é tolo. O tolo rejeita a sabedoria de Deus. O livro de Provérbios, irmãos, é um livro fantástico. Se você nunca leu o livro de Provérbios, eu vou dizer para você, você está perdendo muito ouro, porque tem coisa demais ali no livro de Provérbios, e sempre chamando para a sabedoria prática. Muito interessante você ler, que ele vai mostrar claramente, a sabedoria clama pelas ruas. O homem que quer ter tanto conhecimento, tanta sabedoria, tem desprezado a principal sabedoria, que é o temor do Senhor. Mesmo o povo escolhido de Deus, irmãos, os judeus, caíram nessa loucura quando rejeitaram ou negligenciaram a revelação e as bênçãos que Deus dava para este povo abundantemente. O profeta Jeremias declara: porque o meu povo é insensato, o meu povo não me conhece, e os seus filhos são estúpidos, porque não têm nenhuma compreensão, são astutos para fazer o mal, mas para fazer o bem eles não sabem. Aqueles que rejeitam o verdadeiro Deus são totalmente vulneráveis ao Deus deste mundo, que cegou os entendimentos dos incrédulos para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O catálogo de pecados que Paulo agora passa a mencionar, irmãos, dos versículos 29 a 31, não é exaustivo. Ela é representativa do número infinito de vícios que o homem natural tem, buscando assim preencher aquilo que o Espírito de Deus poderia preencher. E como ele não tem isso, então ele vai para toda injustiça, toda a maldade. Os dois primeiros termos, eu não vou aqui, irmãos, expor cada um desses termos, até porque eu acho desnecessário nós falarmos detalhadamente de cada um desses termos. Eles por si só nos dão um certo referencial. O texto, nos versículos 29, versículo 29 diz: tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade. As duas primeiras palavras, injustiça e maldade, elas são abrangentes e geral. Na verdade, elas são sinônimos que abrangem
toda a gama dos pecados específicos que se seguem. Paulo está falando, olha, eles se tornaram cheios de injustiça e maldade. E o que é essa injustiça e maldade, Paulo vai continuar mostrando como é que ela é demonstrada na vida dessas pessoas. Algumas versões bíblicas vão incluir prostituição entre os dois primeiros termos, mas na NVI ela não traz essa palavra. Não sei se alguma versão traz a palavra prostituição, aí se os irmãos têm, mas nos melhores manuscritos gregos essa palavra não é encontrada. E certamente, irmãos, essa palavra, mesmo que estivesse aí, ela já foi tratada nos outros termos do abandono de Deus. Não seria uma ideia inadequada ao contexto, né? Mas Paulo já falou disso. E essa palavra também, ou essa ideia, Paulo vai tratar como obra da carne, vai tratar lá em Colossenses, vai tratar em 1 Coríntios. Ele vai falar dessa impureza que também já está retratado no versículo 24, que nós já estudamos. Mas os pecados mencionados no resto da lista são basicamente autoexplicativos. Paulo vai continuar dizendo, eles são cheios de ganância e depravação. Ganância ou cobiça, depravação ou maldade. Estão cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade. São bisbilhoteiros, caluniadores. Essa palavra, irmãos, caluniadores, ela tem muito a ver com o diabo. A calúnia é algo que é um papel do diabo. Ele é caluniador. Normalmente essa palavra calúnia é diabolos no grego. Quando somos caluniadores, irmãos, estamos fazendo o papel de Satanás. Olha que essa palavra esse texto, ele está cheio de palavras aqui. Caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventam males, são desobedientes aos pais, sem compreensão, sem amor, são impiedosos, não são confiáveis. Essa palavra implacáveis tem essa ideia, não são confiáveis. E o termo grego aqui, irmãos, literalmente significa quebrar uma aliança. Quebrar uma aliança. E quando Paulo cita, e aqui eu quero falar, pelo menos gastar um tempinho aqui, irmãos, quando ele fala desobedientes aos pais e sem amor pela família. E Paulo vai dizer que isso a pessoa se torna implacável ou não confiável. Quando a gente olha a Bíblia, por exemplo, lá em Êxodo capítulo 20, e depois em Efésios capítulo 6, onde Paulo repete o mandamento de honrar pai e mãe, por exemplo, Paulo vai repetir esse mesmo mandamento em Efésios: honra teu pai e a tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te vá bem, tenha vidas longas. A ideia de honrar pai e mãe é cuidado, é não abandonar os seus pais idosos. É interessante que esse mandamento não é para criança, esse mandamento é para filho adulto, especialmente, não é para bebezinho.
Eles ainda não sabem e nem tem como honrar totalmente seus pais. Mas é especialmente para os filhos crescidos, que abandonam os seus pais sem cuidar deles. Sem cuidar deles. Honrar é cuidar dos pais, especialmente até o final das suas vidas. Uma vez eu ouvi uma história, acho que eu já contei aqui para os irmãos, mas eu nunca me esqueci dessa história. Não é uma história real, mas ilustra bem. Essa história conta que um homem com a sua família, seu filho, seu pai já muito idoso, ele já não queria cuidar direito muito do seu pai, então ele pegou e construiu no fundo lá um quartinho para o pai, e numa noite muito fria, deixou o pai lá, deu só uma coberta para ele lá e tal, e falou: fica aí, não fica aqui em casa, o senhor só dá trabalho, só atrapalha, então fica aí no seu cantinho. E aí o filhinho vendo aquilo, foi até o quarto do avô e cortou aquele cobertor, né? E voltou para casa com metade da manta do avô. E aí o pai vendo aquilo falou: que é isso, filho, você cortou metade do cobertor que eu dei para o seu avô? Aí ele falou: é, pai, quando o senhor ficar velho eu já tenho uma outra metade para dar para o senhor. Ou seja, ele estava não honrando o seu pai e estava ensinando isso para o seu filho. Honrar é cuidado, é cuidado, é cuidar até o final. É interessante, irmãos, que nós vivemos dias diferentes, né? Hoje, ao invés dos filhos estarem ajudando os pais no final das suas vidas, tem muito filho aproveitando dos pais, filhos, netos, e por aí vai, né? Por aí vai. Nós estamos vivendo uma inversão de valores no nosso tempo, né? Quantos idosos hoje aposentados, irmãos, têm as suas aposentadorias comprometidas com empréstimos feitos por filhos ou netos e que muitas vezes não pagam. Isso é desonrar. Isso é desonrar. Se você paga, você não está desonrando, tá? Pelo menos você está cumprindo o seu papel, né? Mas na verdade, irmãos, nós vivemos tempos muito diferentes. Mas a Bíblia fala que você tem que honrar pai e mãe, você deve cuidar da família, porque é uma bênção de Deus. Mas os homens, irmãos, são rebeldes, ímpios, por isso são indesculpáveis. Eles sabem do decreto de Deus que os que cometem tais coisas são dignos de morte. Dignos de morte. O apóstolo Paulo já estabeleceu que desde a criação do mundo, Deus se fez conhecido a cada ser humano. Mas as pessoas não reconhecem a Deus porque elas não querem reconhecê-lo porque de bom grado eles suprimem a verdade pela injustiça. E o julgamento é este. Disse Jesus: ele veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. João 3, 19 e 20. Eles não reconhecem, eles não foram expostos à revelação da palavra de Deus, mas nas suas consciências existe um padrão básico de justiça. Paulo, no capítulo 2 de Romanos, versículo 15, ele vai dizer o seguinte: pois mostram que as exigências da lei
estão gravadas em seu coração. Disso dão testemunho também sua consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Na maioria das sociedades do mundo, mesmo naquelas consideradas que não são civilizadas, a maioria dos pecados que Paulo lista aqui são considerados errados, e muitos são considerados crimes, porque é natural do homem ver que isso é errado. Mas os homens inerentemente produzem coisas tais como ganância e inveja, assassinato, dolo, arrogância, desobediência, tantos males que os homens têm cometidos. E Paulo diz no texto que eles não somente fazem, não somente continuam a praticar, mas aprovam aqueles que praticam. Por que que os homens aprovam? Ou tentam minimizar estes erros muitas vezes? Porque na verdade eles querem justificar os seus próprios pecados. Mesmo a melhor das sociedades, irmãos, essas maldades e essas perversidades existem. Uma sociedade que tolera e defende abertamente males como a promiscuidade sexual, a homossexualidade e o restante daquilo que nós lemos, e aceita isso como algo natural, ela atingiu o nível mais profundo de corrupção. Uma sociedade que olha para esses pecados como algo normal e algo natural, ela atingiu uma profundidade num lamaçal que é algo, parece que impossível de tirá-los de lá. E o nosso país, irmãos, não está tão longe disso, de aceitar estas coisas todas como natural. E aí, aproveitando, fazendo uma aplicação meio fora de contexto de um texto de 2 Crônicas, onde Deus falando à nação de Israel, mas podemos aplicar para nós: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, e orar, e jejuar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Irmãos, nossa nação, nós estamos no período eleitoral, e eu sou uma pessoa que me envolvo muito e gosto muito disso, mas nenhum deles pode salvar a nossa nação. Embora entendamos que precisamos de homens competentes, honestos, que vão lutar pelo bem de modo geral da sociedade, mas o foco principal da nossa nação, o problema principal dela, do pecado, somente Jesus Cristo pode curar. Somente Jesus pode transformar nossa sociedade. E qual é a nossa parcela nisso, irmãos? Além de irmos votar, nossa parcela nisso é dobrar nossos joelhos e orar para que Deus derrame um avivamento sobre a nossa nação, para que haja um derramar do Espírito de Deus sobre este povo, sobre o nosso Brasil, sobre a nossa nação. Temos que clamar a Deus incessantemente, como os profetas fizeram, ainda que Deus tenha destruído as nações, mas eles não pararam de orar. E eles não pararam de avisar e proclamar: Deus vai derramar sua ira sobre este povo, porque este povo tem abandonado o Senhor. Irmãos, nossa função é realmente rejeitar tais coisas. Vivemos tempo, irmãos, onde as celebridades promíscuas são glamorizadas, aonde um relacionamento
de um jogador de futebol com uma atriz modelo que separa e volta, e sai com um e sai com outro, e aquilo fica mostrando na televisão, e dá ibope para a televisão, e as pessoas aplaudindo como se fosse a coisa mais linda do mundo. É perverso diante de Deus, meus irmãos. É perversidade. As pessoas promíscuas são glamorizadas, os direitos homossexuais são defendidos. Esses atos de pecado estão em contradição direta com a vontade revelada de Deus. Tem uma história que existe uma certa espécie de formigas na África, que ela constrói os seus ninhos em túneis subterrâneos bem profundos, e aonde as formigas tem uma rainha dentro dessas formigas que ali ela vive. E embora as distâncias do ninho para fora são grandes, as formigas operárias, elas vão buscar a comida para essa rainha. E quando eles percebem que algum mal está acontecendo com a rainha, eles ficam desnorteados. E se essa rainha morre, eles se tornam frenéticos e correm sem rumo até morrerem todos. Eles perdem o rumo quando essa rainha morre ou acontece alguma coisa com ela. Essa é uma ilustração do homem caído, irmãos. Ele está sem rumo, correndo freneticamente para todos os lados, até morrer e perecer sem Jesus, sem perdão, sem paz no coração. Em sua rejeição pecaminosa e rebelião, o homem não pode funcionar ou andar adequadamente sem Deus. Desta maneira, ele está destinado apenas para a morte. Paulo termina este capítulo com esta nota triste, por assim dizer. Os homens não somente continuam a praticar esses pecados, mas eles aprovam aqueles que praticam. E quanto mais um pecado for pior do que o meu, melhor para mim, porque eu olho para aquele que é pior do que eu e eu falo: existem piores, eu não faço tão mal quanto aquele. Ao invés de olharmos para aquele que anda correto e falarmos: eu não sou tão bom como aquele homem, como aquela mulher. Eu gosto muito do apóstolo Paulo, irmãos. Ele era o imitador de Cristo. Ele foi olhar para o principal que ele poderia imitar. Ele não foi imitar Pedro, ele não foi imitar Apolo, ele não foi imitar um pecador qualquer ou qualquer outra pessoa, não. Ele não ficou olhando para aqueles que andavam de maneira errada, ele olhou para Cristo. E ele pôde dizer para a igreja: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Irmãos, essa lista de pecado nós vemos todos os dias, parte delas. E aqui me faz lembrar, e quero concluir com essa lembrança, o Salmo 1. Bem-aventurado o varão ou homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores ou zombadores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aí o salmista continua dizendo:
Ele é como a árvore plantada nas correntes de águas, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz prosperará. Não são assim os ímpios, são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão na congregação dos justos. O Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Quando eu penso nesse salmo, irmãos, eu me lembro de duas coisas. Quando nós moramos lá em São José do Rio Pardo, tem o rio, lógico, né? O Rio Pardo, e tem um lugar que chama Ilha de São Pedro. É uma ilhinha pequena, tem um zoológico pequeno, mas eu me lembro que toda vez que eu parava no estacionamento, bem perto do rio, onde parava para estacionar o carro, embaixo de umas árvores, e aquelas árvores estavam sempre verdes, nunca faltava folha naquelas árvores. O rio passava e aquelas árvores estavam sempre regadas pelo rio. E sempre que eu parava ali, eu lembrava do Salmo 1. Sempre que eu parava ali, eu lembrava: são como árvores, ou como que não murcha, né? As folhas não caem. Quando eu lembro dos ímpios, eu lembro quando era criança, que uma outra vez fomos à Bahia, e eu me lembro que muitas vezes minha avó estava juntando as folhas de manhã de uma mangueira que tinha bem em frente da casa, e ela juntava aquelas folhas, e apesar de ventar pouco na Bahia, mas às vezes ela estava terminando de fazer aquela varreção e de repente vinha o vento e levava aquele monte de folha. Assim são os ímpios, folhas secas que o vento leva. Como cristãos, irmãos, temos que nos posicionar diante deste mundo perdido. E acima de tudo, não só nos posicionar, mas também vivermos de maneira que Deus seja glorificado pelas nossas vidas. Que nós possamos anunciar este Evangelho, aguardando a bendita esperança da volta do Senhor Jesus Cristo. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém? Que Deus assim possa nos abençoar.